Vamos lá, nação, se bora para mais um vídeo aqui do canal. Estou com um corte top aqui, hein, galera, da ESPN Brasil para falar do Mengão. Já vai deixando seu like aí, se inscreva aqui se você é flamenguista e ative o sininho. Se bora lá. Isso que o Marca publicou outro dia era que alguns jogadores do Flamengo estavam falando pro Neymar ir para lá, mas a direção do Flamengo não pensa em contratar o Neymar. Até pelo contrário, Bruno, pelo que a gente tem trazido de informações aqui, a ideia do Flamengo é até rejuvenescer o elenco. É claro, tem aí as questões de saídas, de chegadas, Se depender do próprio da Juninho, estrutura... né? Sim, não, eu não vou dizer aqui que a notícia que saiu na Espanha tá errada, até porque, como você bem ilustrou, tem a ver muito mais com o desejo dos jogadores do Flamengo que são amigos do Neymar. Isso eu nem sequer desconfio, até porque a amizade é muito grande. Agora, o que a gente tem de informação, e não só a gente, até porque tem sido já uma informação difundida nos últimos dias, é que na visão da diretoria, na visão do BAP, na visão do Boto, enfim, da estrutura do Flamengo, o Neymar não é hipótese. O Neymar até pode ser hipótese na cabeça dos jogadores do Flamengo como desejo. Mas se isso vai acontecer, não vai acontecer. Então caminha mesmo o Neymar para renovar com o Santos, ou se surgir algo diferente nas próximas horas aí. Mas Flamengo não cogita o Neymar. E sobre o Felipe Luiz, tem alguma novidade? Bruno, como é que aí na Europa foi vista a participação do Felipe no Intercontinental? Depois, claro, também da boa atuação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Especialmente na Espanha, repercutiu muito bem. A forma como o Flamengo se entregou em campo, a forma como o Flamengo conseguiu levar para os pênaltis o jogo contra, não vou dizer o time mais poderoso do mundo, mas os mais poderosos do mundo. Enfim, uma equipe muito bem trabalhada pelo Luiz Henrique. Então, a moral do Felipe Luiz só aumenta, tá lá em cima. Mas uma coisa é a moral, outra coisa são os mercados abertos. E aqui eu vou explicar de forma muito clara que o processo dele de renovação com o Flamengo continua ali num processo de negociação, não está fechado, nem sequer perto assim tanto de assinar, como disse o BAP lá atrás. Ainda vão sentar, ainda vão renegociar algumas situações, então não dá para dizer que está fechado ou que vai fechar, muita calma nessa hora. Mas uma coisa que é importante aqui, um ponto muito importante, é a forma como o Felipe Luiz é enxergado do ponto de vista burocrático na Europa. Uma coisa é a avaliação da imprensa, a avaliação dos torcedores, a avaliação, enfim, dos outros clubes do futebol europeu. Mas na prática, aqui eu vou explicar muito rápido, o Felipe Luiz ainda não tem a licença Pro da UEFA. E para treinar e para assinar a súmula, que é o mais importante, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, na Alemanha, enfim, nos principais palcos, você tem que ter a licença Pro da UEFA. Caso contrário, você chega com a licença A, mas não pode ser inscrito como treinador. Você acaba sendo inscrito como auxiliar. Tanto é que no Mundial de Clubes, por exemplo, agora, ou também na Intercontinental, quem assina a súmula do Flamengo é o Ivan Palanco, que é o espanhol auxiliar do Felipe Luiz, que tem a licença Pro da UEFA. O Felipe Luiz não tem ainda essa licença e por isso não pode assinar nas competições internacionais como treinador principal, ele assina como auxiliar. Então o treinador principal do Flamengo na visão da UEFA hoje e da FIFA passa a ser o Ivan Palanco. Para o Felipe Luiz conseguir essa licença Pro da UEFA, são dois caminhos. Ou ele fica 3 anos trabalhando num clube de primeira divisão, e ele não tem 3 anos ainda no Flamengo, ele vai partir agora para o seu 3º ano se assinar contrato, ou faz o curso Pro da UEFA, termina o curso Pro da UEFA na Europa. Mas para isso, evidentemente, ele teria que largar o Flamengo. Não dá para ser treinador do Flamengo de dia e à noite fazer curso na Europa. Enfim, a geografia não permite, enfim, não é tão fácil assim. Então, os clubes da Europa, Inglaterra, Espanha, Itália, gostam do Felipe Luiz? Claro que gostam, até porque ele também é agenciado pelo Jorge Mendes, que abre ali um caminho muito grande. Mas, na prática, esses clubes hoje não vão optar pelo Felipe Luiz. O Fenerbahçe da Turquia optou recentemente, tentou contratá-lo, porque na Turquia há ali uma brecha que é possível. O que me explicaram foi, o Felipe Luiz sendo contratado como, entre aspas, auxiliar, seria viável em Portugal e na Turquia. Por isso o Fenerbahçe procurou. Agora, Inglaterra, Espanha, Itália, mesmo podendo contratá-lo como auxiliar, hoje é um cenário mais distante o Felipe Luiz nos tubarões do futebol europeu por conta dessa falta da licença Pro da UEFA. Mandaram aqui, ó, Felipe Luiz é o melhor que aconteceu nos últimos anos no futebol brasileiro. O pessoal, não dá para fazer EAD? Não dá no sentido da dedicação que ele tem trabalhando pelo Flamengo, né?
Mas só uma dúvida que eu fiquei, se ele completar 3 anos dirigindo o Flamengo, ou dirigindo um clube aqui no Brasil, ele obtém a licença, Bruno? Ele obtém a licença, um acordo entre Comebol e UEFA, Tá. chancelado pela FIFA. Perfeito. Ele tem 1 ano e meio de Flamengo, né, se você for analisar, porque ele entra logo depois que o Tite sai. Esse 2025 é o primeiro ano que ele tem completo. Então, na minha perspectiva aqui, seriam 3 anos completos. E para acontecer isso, então, seria lá para o meio de 2027, nem tanto no fim de 2026. A gente vai mostrar como é que tá o calendário do Flamengo no início do ano, porque, bom, a gente viu o Flamengo chegando, né? Coloca de novo ali a chegada dos jogadores do Flamengo, o que aconteceu foi na manhã de hoje, não foi, Leão? Que os jogadores desembarcaram isso, então a gente viu que tinha até alguns torcedores ali recepcionando e os jogadores chegando, e a gente vê também, olha lá, ó, quem que tá saindo ali, vamos ver. Ah, é o Varela, Royal saindo boa. primeiro. Aí tem o Maurício ali, que é da assessoria, recebendo a rapaziada. O pessoal ali do staff, né? É, também. Alguns diretores também saindo, ó, o Rafa Gaúcho aí da assessoria também desembarcando. Viagem longa, né? Essa viagem ela é bastante longa. É cansativo. Mesmo sendo voo direto, com todo o conforto e tal, mas não, é cansativo, é chato. avião é Quem que é o complicado. Bruno Henrique? É o É o Plata, Plata, né? É o Gonzalo Plata, Plata. Boa, então os Ali, jogadores um dos fisioterapeutas ali do clube também. também. Esse é o Juninho, né? É o Juninho. Juninho, que provavelmente vai já agora finalizar a transferência para o México, como trouxe o Bruno Andrade em primeira mão. Eu não vi o Felipe Vice de aí. futebol, Ah, o Jorginho. o Jorginho. Não tem. Aí, ó, torcedor também. Beleza, chegada tranquila, então, do Flamengo por lá. Tem o calendário, porque aí já tem a... Nossa, imagina que vai ser essa Supercopa do Brasil, Hernan? Flamengo, ou Vasco, ou Corinthians? Do quê? Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil. Quando é? Deixa eu ver. O Carioca começa em 14 de janeiro. Supercopa dia 24 de janeiro. Vai ser jogo bom, hein? Tem local já? É Brasília? É Brasília, né? Não tá definido, mas deve ser em Brasília. Nossa, sim. O que eu ouvi que Brasília é forte candidato, favorito a receber a final única da Copa do Brasil a partir do ano que vem. Sim, também. A Supercopa foi em Belém, né? Foi em Belém esse ano. É. O Flamengo e Botafogo. É. Choveu, foi depois da Isso. chuva só. Então, olha lá, ó. A Recopa, primeiro jogo na Argentina e depois 26 de fevereiro, final no Maracanã. Então, como a final esse ano foi aqui, né, do Botafogo com o Racing. Isso. Foi no dia 27 de fevereiro esse ano. Posso Foi no falar uma aniversário. coisa? Acho que o Flamengo ganha os 2 jogos aí do Lanús. Também acho. Se jogar com o time principal, Vicari. também acho. Não, só para lembrar essa questão do Felipe, como eu disse, ele tem a licença A, mas ele pode ser contratado por um clube da Espanha, por exemplo. Só que isso não pode acontecer no sentido de assinar súmula e ficar em pé. E ninguém na Europa avança por isso. Por exemplo, o que aconteceu recentemente aqui em Portugal, com o Rubem Amorim, hoje técnico do United, ele não tinha ainda a licença Pro da UEFA, ele assinava como auxiliar do Sporting, e aqui é só um caso engraçado para poder explicar o porquê é tão difícil assim, é quase... A Inglaterra esquece, a Inglaterra não contrata sem o nível Pro, esquece. Outros mercados até podem encontrar essa brecha de inscrevê-lo como auxiliar. A questão é que, sendo auxiliar, a FIFA, que é o órgão principal, não permite, para além de assinar a súmula, o ficar em pé no banco de reservas. Por exemplo, o Rubem Amorim em Portugal, eu acompanhava frequentemente, ia ao estádio, aos jogos do Sporting, o Rubem Amorim não podia ficar em pé. Se ele ficasse em pé mais de 1 minuto dando instrução, subentendia-se que ele era o treinador principal e estava descumprindo a regra. Então ele cansou de ser multado, até que a terceira multa falaram, pera lá, não pode ser assim. Então ele passou a ficar sentado muito tempo até conseguir a licença Pro da UEFA. Então imagina que seria estranho o Felipe Luiz, treinador do Atlético de Madrid, por exemplo, ficando sentadinho, quietinho no banco de reserva, sem poder ali gesticular, sem poder gritar, sem poder ser o treinador. Então, para isso, precisa da licença Pro da UEFA, que vai acontecer então com 3 anos ou quando ele terminar o curso. Mas é interessante isso aí, não poder ficar de pé, né? E é isso aí, nação, finalizando aqui mais um vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, então deixa aquele like para me ajudar aqui no canal, se inscreva aqui se você é flamenguista e ative o sininho das notificações para vocês não perderem os próximos vídeos aí. Eu fico por aqui, tamo junto rapaziada, valeu e fui!